Hi, everybody. This is English Connect One. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniele, se você está chegando agora. Essa é a aula do English Connect One. Hoje, nossa última aula, Lesson 25. Parabéns para quem está com a gente desde o começo. Para quem pegou o curso andando, e você que está chegando agora, parabéns pelo seu interesse em adquirir mais conhecimento, aprender mais uma língua. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje é uma grande revisão, tá bom? Do que a gente viu, uma parte do que a gente viu, porque em 40 minutos a gente não vai conseguir ver tudo, mas uma grande revisão do que a gente viu de abril para cá, gente, 6 meses estudando, que legal, muito bacana isso. Vou colocar aqui na tela os nossos slides de hoje. Muito bem, Lesson 25, Review. Linha de chegada, pessoal. Então, muita gente reclama, todo curso começa com o verb to be. Tem piada, tem meme sobre isso, né, inclusive. Mas a verdade é que muita gente não sabe usar. Então, é importante sim aprender a usar o verb to be, verbo ser ou estar. Aprender a maneira como ele funciona. Porque senão vai ser um empecilho para todo o resto. Então, já nas duas primeiras aulas a gente viu a conjugação do verbo to be. Vocês têm aí na tela ele conjugado em todas as pessoas. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E ao lado a forma contraída, que é normalmente a mais usada. E forma afirmativa, I am, e o restante da frase, I am a teacher, por exemplo. Forma negativa, como é o verbo to be, ele faz tudo, ele cuida de tudo. Então, a forma negativa dele, a única coisa que você tem que fazer é acrescentar not, depois do verbo. Então, I am, eu sou, I am not a teacher, por exemplo. E também posso usar na forma contraída, I'm not a teacher. E isso funciona para qualquer uma das pessoas. Então, assim, you are, you're not. He is not, ou he isn't. Ok? E a forma interrogativa, também verbo to be vai cuidar de tudo. Ele vai para frente do sujeito e faz a pergunta. Então, se na afirmativa eu digo I am a teacher, na interrogativa eu vou dizer am I a teacher? Ah, Daniele, mas se fosse you are you, is he, are we? Só isso, gente. Só coloca ali na frente do sujeito e já está na forma interrogativa, ok? Então, verbo to be e o que a gente chama de modal verbs, de could, would, eles resolvem a parada. Eles fazem a forma, eles cuidam na negativa, eles cuidam na interrogativa. Tudo bem? Mas tem que conhecer essa estrutura. Nós vimos pelo menos 3 classes de pronomes. Subjective pronouns são os pronomes do sujeito, ou seja, numa frase é aquele que faz a ação. Nós vimos objective pronouns, que são os pronomes do objeto, aqueles que sofrem a ação. Como assim, Daniele? Porque a tradução é a mesma. Eu, ele, nós, é a mesma tradução. A diferença, por exemplo, se eu quero dizer eu liguei para ela. Eu vou usar um pronome do sujeito, né? O subjective pronoun I, porque eu fiz a ação. I called, eu liguei. Esse ela, normalmente você ia querer usar o quê? She. Só que não é she, porque she é quando você... é para quem faz a ação. E, na verdade, o ela está sofrendo a ação. Então, eu vou usar her. I called her. Então, o que tem que lembrar? Essa primeira coluna aqui, pronomes do sujeito na frase. Essa segunda coluna, objective pronouns, são os pronomes do objeto. Pensa assim, vem depois do verbo. Depois do verbo, essa coluna aqui do meio. E nós vimos também os possessive adjectives, que seria uma classe de pronomes possessivos. Em inglês, essa classe chama adjetivos possessivos. E são chamados assim porque eles vêm na frente do substantivo. Então, por exemplo, este é meu carro. This is my car. Esse é o livro dela. This is her book.
Se eu dissesse, este livro é dela, já é diferente. Percebe que o dela está longe do substantivo. É uma outra classe de pronome possessivo que você vai ver no English Connect 2. Tá? Mas só guarda isso. Possessive adjectives são os pronomes possessivos que vêm coladinho ali com o substantivo. Tudo bem? Então, my, your, his, her, its, our, your e their. Ok? Vamos lá. Nós vimos também dias da semana, days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nessa ordem, começando no domingo, vimos meses do ano. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Estamos no mês de setembro. E aí, como primeiro tempo verbal, já lá nas primeiras lições, a gente viu o simple present, que é o nosso presente simples. Quando eu vou usar? Quando eu estiver me referindo a hábitos, rotinas, né? Ações que são repetidas com frequência. Então, aqui nós temos duas colunas. Na primeira, a gente tem a conjugação dos verbos para I, you, we e they, e não muda. Então, I live, you play, we study, they go, I watch, por exemplo, né? Agora, no presente, eu preciso ter atenção com he, she e it, que são a terceira pessoa do singular. Ele, ela e ele, ela para coisas, para objetos. O que acontece com ele? Normalmente, para eles, no presente, você vai acrescentar S ao verbo. Então, a gente tem aí os dois primeiros verbos. Na forma normal seria live, mas se for com he, she ou it, vai ficar lives. Play fica plays. Mas tem duas outras regrinhas para he, she e it. A primeira regrinha é, se o verbo terminar em consoante seguindo de Y, por exemplo, ali study, você tem o D, que é uma consoante, e o Y, né? Então, verbos terminados nessa configuração, consoante com Y, a gente vai tirar o Y e vai mudar para IES. Então, study fica studies. Ok? A segunda regrinha, se for o verbo do, fazer, go, ir, e os verbos terminados em CH, SH, S ou SS, eu vou acrescentar ES. Tá? Então, a gente tem dois exemplos aí na tabela. A gente tem go, que vira goes, e watch, terminado com CH, watches. Ok? Então, terceira pessoa do singular, vou acrescentar normalmente S. Se for um verbo terminado em consoante seguindo de Y, eu vou tirar o Y e vou mudar para IES. Ou se for os verbos do, go, ou um verbo terminado em CH, SH, S ou SS, eu vou acrescentar ES. Guarda essas três regrinhas. Você pode conjugar praticamente qualquer verbo no presente para he, she ou it. Aí os outros, Daniel, os outros são iguais, eles não mudam. I live, we live, they play, you study. Não precisa decorar. Você guarda o verbo e pode conjugar qualquer um com eles. Ok? Muito bem. E a gente usou o Simple Present Tense para falar sobre coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos. E para isso a gente usou essa estrutura que vocês têm aí na tela, né? I like to run. I like to travel. Coisas que eu não gosto. I don't like to eat jiló. I don't like to swim, por exemplo, né? Mas, Daniele, o que esse don't e esse doesn't tá fazendo aí? Muito bem. Tirando o verbo to be e os modal verbs que eu falei agora, né? Can, could, will, would e alguns outros que vocês vão ver mais no English Connect 2.
Todos os outros verbos, eles, para fazer a forma negativa e a forma interrogativa, eles vão precisar de verbos auxiliares. Né? Eu costumo chamar de partículas, né? Que é o do e o does. Então, se eu quero botar a frase I like to run na negativa, eu não posso dizer I not like to run ou I like not to run. Isso não existe, tá? Apaga na sua cabeça. Vou precisar do do com o not, que vira don't. Então, aqui na segunda coluna, ó, I don't like to run, por exemplo. Na terceira pessoa, he, she, it, lembra que os verbos vêm com S, ES, S, então eles são diferentes. Então, eles têm um verbo auxiliar diferente também. Eles vão ter o does. Imagina que o do foi lá e tirou o S, tirou aquela modificação do verbo, tomou para ele. Então, o do vira does. Então, he doesn't like to run. She doesn't like to cook. Ok? E repara que o verbo na negativa, ó, cadê o S? Sumiu. Foi pro do, que virou does. Tá? Tem que prestar atenção na hora de fazer essa conversão aqui. O verbo volta para a forma original. Para fazer a pergunta, do e does, de novo, vou entrar em cena. Tá? O do eu vou usar com I, you, we e they. E o does eu vou usar com he, she, it. Então, para fazer a pergunta, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar esses verbos auxiliares na frente do sujeito. Então, fica do you like to run? Do we like to play soccer? Por exemplo. E se for he, she, it, nós vamos usar does. Does he like, sem S, does he like to run? Does she likes to watch TV? Does she like to watch TV? Ok? Então, essa é a forma do presente. Na mesma lição, a gente aprendeu que existem dois porquês em inglês. Que também tem essa diferença em português, né? O porquê para fazer perguntas em português é o porquê separado sem acento, e o porquê para responder é o porquê junto sem acento, tá? Então, se eu faço uma pergunta em inglês, com porquê, eu vou dizer why. Why do you get up so early? Por que você acorda tão cedo? E eu vou responder com because. Because I don't like to sleep too much. Porque eu não gosto de dormir muito, por exemplo. Ok? Então, tem essa diferença. Why para perguntas, because para respostas. Vamos lá. There is e there are. O que são esses dois? São o verbo haver. Aqui no português, a gente não diz assim, há um cachorro no portão. A gente fala, tem um cachorro no portão. Mas eu não posso falar isso em inglês. Eu não posso falar, have a dog at the gate. Não, não, não. Eu tenho que usar duas estruturas. There is, para o singular, there is a dog at the gate. E there are, para plural. Um exemplo ali, there are flowers in the garden. Ok? Não tem have, não tem outra forma. There is e there are. Lembrando, there is para o singular, there are para o plural. Nós vimos this e that. This, pronome para coisas que estão perto. E that, para coisas que estão distante de quem está falando, né? E nós vimos também o plural deles. O plural de these é these. E aí você alonga a pronúncia para poder fazer a diferença, senão vão confundir. E o plural de that, those. Ok? Então, these para perto, that para longe, these para perto, mas no plural, e those para longe no plural também. Nós vimos que existem dois tipos de quanto em inglês, né? Quanto para coisas que eu posso contar, um cachorro, dois cachorros, três cachorros, e um quanto para coisas que eu não posso contar. Eu não posso dizer um açúcar, dois açúcares, três açúcares, eu tenho que dizer uma xícara, 1 quilo, né? Eu tenho que dar uma medida. Então, how many, quanto para coisas contáveis, e aí vocês têm o exemplo, how many sisters do you have? Quantas irmãs você tem? E how much para coisas incontáveis, coisas para as quais eu preciso de uma medida. Então, how much sugar do you need?
Quanto de açúcar você precisa? Nós falamos sobre família, né? Sobre as pessoas que compõem nossas famílias, nossos parentes, que são relatives. E nós aprendemos a fazer descrição, cabelo, cor de pele, altura, peso. Muito vocabulário nessa aula. Nós também vimos mais um tempo verbal, present tense continuous, que é quando você vai falar de coisas que acontecem no presente e estão se prolongando no tempo. E como que eu faço isso? Eu vou usar o verb to be, mais o verbo da ação, terminando com ing. Esse ing, gente, é o ando, indo, cantando, comendo, sorrindo. Como que fica uma frase? Então, na afirmativa, tem um exemplo aí para vocês. I am working hard. Eu estou trabalhando, o ing, trabalhando duro. Normal. I am, verbo to be, work, que é o verbo principal, com o ing e o restante da frase. Para fazer a negativa, lembra, é verbo to be, então ele fica lá do jeito dele. Só acrescenta not. I am not working hard ou I'm not working hard. Se você quiser fazer a contração, que é a forma mais comum que eles usam. Para fazer a interrogativa, lembra, verbo to be. Então, ele faz a interrogativa. Vai para frente do sujeito. Am I working hard? Ok? Então, guarda aí essa estruturazinha. Se você sabe usar o verbo to be, você sabe fazer o present tense continuous. Bem facinho. Nessa mesma lição, a gente aprendeu sobre caso possessivo, que eu uso quando eu quero dar uma relação de posse entre dois elementos. A única coisa que eu preciso usar vou usar um apóstrofe, que é aquela vírgulazinha pendurada lá em cima, acrescentar um S no substantivo. Então, por exemplo, aquele é o carro do John. That is John's car. O livro do estudante. The student's book. Tem mais algumas nuances, mas aí vocês podem voltar lá na lição e assistir com calma, num outro momento. Nós falamos sobre horas na lição 13, salvo engano, e para isso a gente teve que falar também de preposições. On and at também são preposições de lugares, mas aqui elas vão funcionar também como preposições no tempo. Então, on, dias da semana, datas específicas, nomes de rua, quando eu não digo o número, e e-mails eletrônicos, por exemplo, on Facebook, on Instagram. In eu vou usar para falar de ano, in 2020, in 1997, por exemplo. Quando eu quero falar de estações do ano, meses, décadas, bairros, cidades, estados, países. E at, quando eu vou falar da hora, de locais específicos, por exemplo, at church, at the gym, at the park, at school. Night, não vou me referir de noite, né? At night. E quando eu vou dar um endereço completo, com número, né? Todinho. E aí sim, né? Depois que a gente viu isso, a gente foi para ver a questão das horas. Se eu quero perguntar a hora, eu vou dizer what time is it? What time is it? Tranquilo? Só isso. Tem duas maneiras de responder. Uma versão mais simples, que é a mais usada, a mais popular, e uma um pouco mais elaborada, mas aqui na revisão eu vou mostrar para vocês só a mais simples, que é a mais usada mesmo. Então, por exemplo, 5 horas, é uma hora cheia, né? Então, it's 5 o'clock. Essa é a expressão para hora cheia. O'clock. 5:15. It's 5, que é a hora, 15. 5:15. Não tem um I15, tá? It's 5:15. 5:30. It's 5:30. 5:45. It's 5:45. Ok? Nós falamos sobre clima. Rainy, sunny, windy, cloudy, snowy. Nós aprendemos a dar previsão do tempo, a perguntar a previsão do tempo. E para isso a gente precisou aprender mais um tempo verbal, que foi o futuro. O futuro na forma afirmativa, como é que a gente faz? Você tem um sujeito, você vai usar a partícula will e o verbo e o restante da frase. Então, tem duas frases aqui no presente para a gente transformar no futuro. Então, eu tenho eu viajo, I travel.
Ele estuda inglês. He studies English. Como que fica para mudar eu viajo para eu viajarei? Escreve para mim aí nos comentários. Como que fica para eu mudar ele estuda inglês para ele estudará inglês? Vou dar uns segundinhos aí para vocês responderem, para ver se vocês estão prestando mesmo atenção aí na aula. E ver se vocês andaram estudando também. Quem acompanhou a aula sabe a resposta. É só utilizar essa estrutura, gente. Como que fica? Eu estudo para eu estudarei. Escreve para mim, por favor, aí nos comentários. Como fica? Eu estudo para eu estudarei. Vamos lá. Tem uma primeira resposta. Lembra? Sujeito, will e o restante da frase, o verbo na forma normal dele. Então, eu viajo, I travel, fica I will travel. I will travel to Europe. I will travel back home. Normal. Ok? Eu botei o outro exemplo com he de propósito, para mostrar aqui. Você só tem que se preocupar em mudar o verbo na terceira pessoa no presente. Nos outros tempos, não tem essa preocupação. Tá? Então, he studies English. Fica he will study English. Vejam que o study é a forma original do verbo. E é assim que vai ficar, porque é futuro. Tá? Então, não precisa se preocupar com conjugação de verbo no futuro. Vai ficar a mesma coisa para todo mundo. I will travel. He will study. She will work. Esquece S, ES, não tem que se preocupar. Tá bom? Essa é a estrutura. Bem facinho, né? Muito fácil. A gente viu muitos pronomes de interrogação, de pronomes interrogativos. What, where, why, when, who, whose, how many, how much, how long. Tem alguns tantos, mas esses são os mais usados, a gente viu nas lições. A gente falou sobre profissões, a gente aprendeu a falar sobre o que a gente faz no trabalho, identificar profissões, a perguntar sobre a profissão das outras pessoas. Nós tivemos 3 lições deliciosas sobre comida. A gente aprendeu a falar sobre nossas comidas favoritas. Nós aprendemos a fazer pedido de comida num restaurante ou por telefone, né? Sempre lembrando de ser bem educado, né? Por favor, com licença, eu gostaria de pedir, né? Chega lá, eu quero uma pizza, é muito rude. Já é rude em português, em inglês, então eles ficam chocados com a gente. Então, lembrar sempre de usar muita educação na hora de pedir alguma coisa, de pedir um serviço ou comprar alguma coisa. Nós também falamos, sim, fazer uma perguntinha aqui para vocês. Esse é o Buddy. O Buddy is crazy for cheese. O Buddy é louco por queijo. E vocês? What are you crazy for? What is your favorite food? Responde para mim aí nos comentários, né? Já que a gente aprendeu sobre nossas comidas favoritas, diz para mim, what is your favorite food? What are you crazy for? Você pode responder com I am crazy for, e aí diz o que você mais adora comer. Ou pode responder my favorite food is o nome dela. Conta para nós aí. Qual é a coisa que você não vive sem? Eu, por exemplo, I am crazy for... Puxa, é muita coisa. I'm crazy for ice cream, for French fries,
for meat, adoro carne. É muita coisa, gente. E vocês? A Michelle gosta de maçã. Maçã doce? É maçã do amor, Michelle? Será? Pizza, Antônio, pizza. Acho que pizza é meio que uma unanimidade, né? A Agnes diz que não vive sem o telefone celular. Vive sim, Agnes. Tem várias gerações que viveram sem. Acredite, é possível. Ok. O Helios gosta de... É louco por açaí. Muito bem. O que mais, gente? Pizza, vatapá. Muito bom também. Tacacá. Quem conhece tacacá? Uma comida do Pará. Muito, muito, muito boa. Rice and beans. Com certeza, Antônia. Tem que ter sempre. Rice and beans. Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir. E ainda na aula sobre comida, nós falamos sobre receitas, né? Como dar uma receita, como pedir uma receita. E para isso, a gente teve que aprender os time sequencers, né? São sequenciadores de tempo. São palavras que você usa para contar uma história ou para relatar um fato. Então, a gente tem first, next, then, after that, last ou finally. Então, com essas palavrinhas, você consegue contar qualquer história. Porque você vai dar a sequência da ação, né? Do acontecimento. Nós vimos ainda com relação nas lições de comida, a gente aprendeu sobre some e any, que são palavras usadas quando a gente vai se referir a substantivos plurais, incontáveis. E quando eu não quero dizer a quantidade, eu só quero dizer que tem. Então, some eu vou usar em frases afirmativas. Então, por exemplo, there are some carrots in the fridge. Então, há algumas cenouras, ou tem cenoura na geladeira. Não quero dizer quanto. Então, eu vou usar some. Tem um pouco de cenoura, vamos dizer assim. Any, eu vou usar com frases negativas e para perguntas. Então, there aren't any eggs for the omelette. Então, não tem ovo para omelete, não tem quaisquer ovos para omelete. There aren't any eggs for the omelette. E num exemplo de pergunta, are there any potatoes in the bag? Olha o are there are, o haver, né? Só que aqui no caso está no plural. Então, are there any potatoes in the bag? Tem batata na sacola? Tem alguma batata na sacola? Como eu pergunto, eu tenho que usar ele. A única exceção nessa questão da pergunta é quando eu estiver fazendo um pedido ou oferecendo alguma coisa. Então, por exemplo, could you give me some water, please? Você pode me dar um pouco d'água, por favor? É uma pergunta. Na regra, eu deveria usar N, mas é um pedido. Então, eu tenho que usar some. Ou, no caso de uma oferta, would you like some tea? Gostaria de um chá? Gostaria de um pouco de chá? Would you like some tea? Ok? Então, frases afirmativas, some, negativas e perguntas, any, a não ser que sejam pedidos e ofertas. E aí você usa some. Quando é singular, eu vou usar a e an, ou a e an. A é como os americanos falam, tá? Então, a é usado com palavras que começam com som de consoante. Eu já vou explicar por que eu estou dizendo som de consoante e não consoante. E an é usado com palavras que começam com som de vogal. Como assim, Daniela? Som de consoante, som de vogal. Então, eu tenho a boy, a teacher. Ou, se você quiser falar com os americanos, a boy, a teacher. E do outro lado, os dois primeiros exemplos, an elephant, an apple, ou an apple. É o que você quiser. Então, B e T, consoante, normal, tem som de consoante. E e A, normal. Agora, olha os dois últimos exemplos nos dois casos. O último exemplo nos dois casos. Nós temos um humano de um lado e do outro um homem honesto. Então, a human. Começa com H, mas tem som de R. A human. Então, eu vou usar a ou a. A human, a human. Na outra coluna, olha como fala honesto. Honest.
O H é mudo. Então, em uma palavra ele pode ter som de R e na outra ele não tem som nenhum. Então, an honest man. Como ele, embora comece com consoante, porque o H é uma consoante, mas não tem som. Então, vai ter o som da vogal O. An honest man. Por isso eu tenho que usar an. Ok? Então, a dica é essa. Essa palavra começa com que som? Som de vogal, and, som de consoante, A ou E. Ok? Nós vimos muitas preposições, aqui tem algumas delas. On, under, in front of, só ver a posição da bolinha vermelha. On the left of, on the right of, above, between, next to e behind. E tudo isso a gente usou para dar, indicar a posição de sua posição, a posição de direção de algum lugar ou de coisas dentro da casa, né? E aí também nós aprendemos vários cômodos da casa, né? Bedroom, closet, bathroom, bedroom, living room, laundry room, family room, kitchen e dining room. E eu dei a diferença de bathroom, porque bathroom é um lugar onde você toma banho. Mas se você vai num lugar público, por exemplo, você não vai pedir pelo banheiro de tomar banho. Você vai pedir pelo banheiro, aquele que tem, sabe, só o vaso e a pia. Esse é o restroom, ou toilet, ok? Então, bathroom é banheiro de casa, onde você toma banho. Restroom e toilet é o banheiro de lugares públicos, tá bom? Por exemplo. Quando você vai pedir direção, pedir orientação para chegar a algum lugar, você tem que começar sempre, de novo, com a educação. Para chegar, excuse me, pardon me, I beg your pardon, é o nosso famoso com licença. E tem várias maneiras de perguntar, eu coloquei só 3 aqui, mas é só depois vocês voltarem na lição, tem muitas formas de perguntar. Posso usar, do you know where the park is? Por exemplo, você sabe onde é o parque? Ou se tem um endereço específico, eu quero saber como eu chego lá, posso começar falando I'm looking for this address. Ou could you tell me how to get to the park, por exemplo? Né? Então, tudo são maneiras de perguntar como que eu chego nesse lugar? Você sabe onde é esse lugar? Se te pedem orientação, você vai sempre, com a educação começa, sure, of course, yes, why not? E aí você vai dar orientação. Então, dobra aqui, vai reto, sobe a rua, vai para a esquina, né? E aqui eu coloquei 3 exemplos. Turn right ou turn left at 2nd Street. Então, dobra à direita ou dobra à esquerda na rua 2. Go straight, vai direto. Ou it's near the high school, próximo da escola de ensino médio. Se você não tem a menor ideia do que a pessoa está perguntando, tipo, eu não sei mesmo onde é esse lugar, só responde, I'm sorry, I'm not from here. Desculpa, eu não sou daqui. I'm afraid I can't help you. Desculpa, eu sinto muito, eu não posso te ajudar. Sinto poder não te ajudar. Sorry, I don't know the way around here. Desculpa, eu não conheço a redondeza. Nós falamos sobre saúde, 2 lições sobre saúde. Falamos sobre dores, né? Headache, backache, earache, stomachache, toothache. Nós falamos sobre sintomas e lesões. Então, por exemplo, aí nós temos 4 delas, né? Eu cortei meu dedo, I cut my finger. Eu quebrei o meu pé, ou então a minha perna. I broke my leg, ou I broke my foot. Eu tenho uma lesão no olho. I have an injury in my eye. E o meu joelho dói. My knee hurts. E tudo isso foi para apresentar para vocês o passado, simple past. Então, por exemplo, se numa frase, no presente eu digo he goes to school, ele vai para a escola. No passado simples, ele foi para a escola. Eu tenho 2 tipos de verbo. Eu tenho verbos regulares, que vai acrescentar ed no final dele e pronto, virou passado. E eu tenho verbos irregulares, que vão mudar completamente. E não tem uma regra para eles, é decorar e paciência, né? Então, o verbo aqui da frase é ir. Ele no presente é go. No passado é went. E é went para todo mundo. I went, you went, he went, she went, it went, we went, went. Ótimo, né? Você não tem que estar decorando conjugação, é só ir. Como que eu faço o passado? Eu vou precisar de um verbo auxiliar.
Do e does é para o presente. Não posso usar. Aí eu vou usar o did. Então, no passado, negativo, vai ficar he did not ou didn't. He didn't go to school. Ele não foi para a escola. Daniele, cadê o passado? Por que went virou go? Então, imagina que o do foi lá, roubou o passado do verbo e virou did. Então, ele é a porção na frase que vai dizer que isso é passado. Tá? Então, he did not ou he didn't go. O verbo volta para a forma original dele, to school. Tá? Então, usou did, o verbo volta para a forma original. Ele deixa de ficar no passado. Na interrogativa, de novo, did. Did he go to school? Então, did é o que vai indicar que é passado. E o verbo principal volta para a forma normal. Ah, se fosse com you, a mesma coisa. Did you go to school? Se fosse com we, did we go to school? I went, you went, they went. Muito fácil, gente. É só decorar a forma do verbo no passado. Tá? Então, com tudo isso que a gente viu, dá para fazer muita coisa. Então, aqui tem algumas delas, né? Introduce yourself, name where you're from, age. Então, se apresentar, dizer o nome, de onde você vem, sua idade. Talk about and describe people. Falar e descrever pessoas. What you like and don't like to do and why. O que você gosta e não gosta de fazer e por quê. Talk about your routine. Falar sobre a sua rotina. Você vai usar o simple present. What you do for work, o que você faz no trabalho. Foods you like, comidas que você gosta. Order food in a restaurant or by phone, né? Pedir comida em um restaurante ou por telefone. Describe where you live, escrever onde você mora, falar da sua casa, descrever as coisas que tem dentro. E ask and give directions. Olha quanta coisa que dá para fazer. Isso sem falar do monte de vocabulário, né, gente? Foi muito vocabulário que a gente aprendeu aí nesses 6 meses. Vamos fazer uns listening agora? Umas atividades de listening? Eu vou lançar 2 perguntas. Vocês vão ouvir o áudio e aí no áudio vocês vão encontrar as respostas, tá bom? Se tiver problema no áudio, me avisa aqui nos comentários, tá bom? Que daí eu mudo para uma outra tela, a gente faz uma outra atividade. Então, a primeira é what do you do first? What do you do first? Essa é a pergunta. O que você faz primeiro? Então, vocês vão ouvir o áudio e vão responder a pergunta, tá bom? Vamos lá. First, you chop the onions. Next, you put oil in the pan. Then you heat the pan on the stove. Last, you cook the onions in the pan. Vou botar mais uma vez. First, you chop the onions. Next, you put oil in the pan. Then you heat the pan on the stove. Last, you cook the onions in the pan. Ok. Vou dar uma dica antes da última vez. What do you do first? O que você faz primeiro? Então, você tem que prestar atenção no que ela fala primeiro. Né? Ela está dando uma receita. Vamos lá. First, you chop the onions. Next, you put oil in the pan. Then you heat the pan on the stove. Last, you cook the onions in the pan. Muito bem. E aí? Qual que é a resposta, pessoal? What do you do first? Qual é a resposta? Vou dar uns 5 segundinhos para vocês responderem. O que você faz primeiro nessa receita? Muito bem, tenho 3 respostas aqui. Vamos lá, dá a resposta. First, you chop the onions. Next, you Chop the onions. First, you chop the onions. Primeiro você deixa a cebola picadinha. Você pica
as cebolas, ok? Eu vi que tem uma pergunta aqui nos comentários, né? Qual a diferença de speak e talking? Então, speak, os dois são falar, né? Mas o talk é tipo conversa, é mais para conversar, né? Talk to someone, ou talk about someone, né? Você está conversando com alguém sobre isso. E speak, ele é utilizado em situações mais formais, tipo falar em público. Não necessariamente você está conversando com alguém. Deu para pegar a diferença? Então, talk, speak e talk é falar, mas o talk é mais para conversar. E o speak é falar de uma forma mais formal. Ok? Vamos para a segunda. A pergunta é: Why doesn't she want to buy the cheap shoes? Why doesn't she want to buy the cheap shoes? Por que ela não quer comprar os sapatos baratos? Então, agora é um diálogo, ok? Vocês vão ter que prestar bem atenção. Não é complicado. Um pouquinho rapidinho, mas presta atenção. Eu vou dar uma dica. Eu sou muito boazinha, tá? Mais pro final do diálogo, tá bom? Vamos lá. Excuse me, I'd like to buy some shoes. How much do those brown shoes cost? Those shoes cost $80. Oh, those are too expensive for me. Do you have any on sale? Yes, these black shoes are only $20. Those shoes are cheap, but they are ugly. I don't want to buy them. Mais uma vez. Excuse me, I'd like to buy some shoes. How much do those brown shoes cost? Those shoes cost $80. Oh, those are too expensive for me. Do you have any on sale? Yes, these black shoes are only $20. Those shoes are cheap, but they are ugly. I don't want to buy them. Muito bem. So, why doesn't she want to buy the cheap shoes? Ela foi numa loja, perguntou por um determinado par de sapato. Aí o senhorzinho falou para ela que custava $80. Ela falou, nossa, é muito caro. E aí ela perguntou se tinha alguma coisa mais barata. Aí o moço apontou para outro par de sapatos e falou o preço. Ela falou, são baratos, mas eles são... Por que ela não quis comprar, gente? They're ugly. I don't want to buy them. Ela não comprou porque eles eram feios. Muito bem, parabéns para quem conseguiu. Se vocês quiserem fazer mais alguns exercícios, fazer uma revisão desse nosso English Connect One, vocês podem fazer o seguinte: eu fiz um quiz para minha turma presencial, para a última aula. A gente jogou junto, inclusive, foi bem legal, teve uma disputa. Não dá para fazer isso com vocês agora, mas vocês podem a qualquer momento entrar nesse site, joinmyquiz.com. É só digitar lá na barra, né, do navegador, joinmyquiz.com. Ele vai abrir uma outra página e vai pedir o código do jogo, o game code, que é 840179. Esse é o código do jogo. Ok? Como que é isso? Vai abrir essa página. Ok, ó. Você vai dizer joinmyquiz.com, ele vai mudar, vai abrir isso aqui. E nesse espaço, vocês vão colocar o código do jogo. 840179. Tá? Então, a qualquer momento, depois da aula, durante a semana, vou fazer lá o jogo da professora. Então, faz o print da tela ou anota aí o endereço joinmyquiz.com, o código do jogo 840179, tá bom? Fica aí de presentinho para vocês. Não é um jogo oficial, também foi eu que criei, mas eu espero que vocês gostem. E, de novo, 840179. E muito bem, pessoal, parabéns, congratulations. Nós terminamos nosso English Connect One, 6 meses aí juntos, todos os sábados, pelo menos uma boa parte deles. Parabéns mesmo. Nós sabemos que dessa vida a única coisa que nós vamos levar é o nosso conhecimento, e nós, os membros da igreja, sabem, né, que a educação é um mandamento, né? E é muito importante isso. Esse programa é um programa que foi desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias,
English Connect 1 e 2, ele está disponível gratuitamente nas estacas, para membros, não membros. E agora, Daniele, acabou. O que eu faço? Porque talvez as reuniões não tenham voltado na sua aula. O que você vai fazer é o seguinte: você vai entrar em contato com o seu bispo, ou com o especialista da estaca, ou com alguém, membro da presidência da estaca, que você tenha contato, você vai perguntar como estão acontecendo. De preferência com o seu bispo, porque ele vai saber na sua aula. Ah, eu não sou membro da igreja, eu não sei nem do que você está falando, Daniele. Encontra a igreja na sua área e entre em contato, que as pessoas vão ficar muito felizes em te dar informação. Pergunta como que está acontecendo as aulas do English Connect, do 1 ou do 2. Ah, não tem previsão, eles não, já está acontecendo, vai demorar para acontecer, o que eu faço? Não tem problema, você continua estudando em casa. E nem a gente fez esses 6 meses todos, né? Todas as aulas do English Connect 1 e do English Connect 2, que foram dados desde abril, estão nessa mesma página da Autossuficiência Brasil. Você volta aí, vai na seção de vídeos e todas as aulas estão lá. Então, não tem desculpa, gente. Não tem desculpa para não continuar estudando. Tem muito material no Instagram, muito material no YouTube. Não tem por que pagar um curso. Você pode fazer de graça em casa, tá? Não tem desculpa para não adquirir educação. E uma outra coisa que nós sempre podemos lembrar. Como eu falei, esse é um programa da igreja. A Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias. O Senhor ele tem muito interesse que nós possamos crescer como pessoas. E isso vai ser através das nossas ações e do conhecimento. Tudo que nós podemos aprender nessa vida. E se tem alguém que pode nos ajudar e que está muito disposto a nos ajudar, é o próprio Pai Celestial. Então, a gente pode sim se voltar a Ele em uma oração. E pedir ajuda, pedir orientação, pedir para abrir nossa mente para que a gente possa compreender, né, as coisas que a gente está estudando. E isso vai acontecer, testifico a vocês. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Achar que uma aula por semana, seja lá o que for, vai funcionar, não vai funcionar. Tá? Eu já estive no papel de aluna, já estive no papel de professora, e eu sei que é preciso sim um esforço. E para relembrar, numa das aulas passadas eu mostrei uma estrutura básica, né, de como nós podemos fazer uma oração em inglês. Não é uma versão oficial, tá? Não é um padrão a ser seguido, é uma sugestão. Era como nós ensinávamos a minha turminha das crianças na organização da primária, que é a organização das crianças na igreja. Então, se eu vou falar com o Pai Celestial, eu começo me dirigindo a Ele. Posso falar, Dear Heavenly Father, Beloved Father, Father in Heaven. Né? Eu vou sempre, sempre agradecer. Sempre. Preciso lembrar de ser grato ao Senhor. Então, se é uma oração pessoal, eu vou dizer I thank thee. Se é uma oração em família, se é uma oração num grupo, numa aula, por exemplo, eu vou dizer we thank thee. O que é esse thee, Daniel? Bom, eu estou falando com Deus. Então, eu preciso usar uma linguagem melhor com ele. Né? Então, eu vou dizer you, eu vou dizer thee. Em vez de dizer, por exemplo, suas bênçãos, seria your blessings. Eu não vou usar your, eu vou usar thy. Lembra do Thor, quando chegou na Terra, que falava aquela português perfeito? Então, você vai usar essa linguagem com o Pai Celestial. Então, por exemplo, eu te agradeço por teu amor. I thank thee for thy love. Então, agradeceu. Em seguida, se você precisar pedir alguma coisa, I ask thee or we ask thee. E sempre, sempre. Tudo que nós fazemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, você vai terminar em nome dele também. In the name of Jesus Christ. Amen. Ou como Elder Rutzdorf fala, eu acho muito bonitinho, Amen. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse período que nós passamos juntos. Para mim foi uma bênção, um privilégio enorme poder servir vocês durante esses 6 meses. Aproveitem e continuem seguindo a página da Autossuficiência Brasil, tá? Tem muita novidade vindo por aí, muita coisa bacana, inclusive sobre o English Connect. Vocês vão ter notícias em não muito tempo ainda, tá bom? E é isso, fico à disposição de vocês. Daniela Queiroz de Souza, estou aí no Facebook. Foi um privilégio, espero que a gente possa ter outras oportunidades, né, de aprender mais,
provavelmente não juntos, mas aqui junto com os programas da igreja. São sempre grátis, estão aí disponíveis, só basta a gente realmente fazer o nosso esforço e ser mais proativo, né? Para que nós possamos alcançar o nosso potencial aqui nessa vida. Se cuidem, fiquem bem, continuem estudando, tá bom? Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. A gente se vê numa outra oportunidade. Tchau, tchau.